18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você ligadinho na Mix FM, o melhor mix do Brasil. A partir de agora, vamos juntos, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com a informação no seu rádio, hein? Hoje, finalmente, até que enfim, né? Hoje é segunda-feira. Pô, que bacana, né, Karime Leão? Eu adoro. Finalmente. Uma semana vai começar novinha em folha pra você fazer um monte de coisa, ó. Pra você começar a dieta, pra você começar a malhar, pra você resolver pendências. Eu adoro começo de semana. Pagar boletos. Exato, resolver pendências, gente. Acontece tudo aí nessa nomenclatura. Muito boa noite pra vocês, sintonizado em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite com as informações mais relevantes pra você, cidadão. Um beijo, valeu, seja bem-vindo. Boa noite, Cid. Olha aí o Cid, Soares. Cid tá no modo. Beleza? Tô, cara, eu saio no fim de semana, você vem com essa conversa. Ah, chegou segunda. Para, bicho, pelo amor de Deus. Eu gosto. Fim de semana foi uma delícia. Também adoro fim de semana. Sabe, delícia? Delícia, sério mesmo. Veja a hora de chegar a segunda. Eu gosto de todos. Tudo bem, Paulo Segunda, Castro, meu querido. sexta. Paulo Castro também tem cara que gosta de segunda, né? Eu gosto. Tudo Então, bem, gosto de Carão, vocês. Karime, Cid, Emi, Luciano. Boa noite. Boa noite. E aí, Emi, Luciano, quais são as E aí, boas? olha só, já vamos começar a semana segurando o Tchan. Por quê? Segura o Tchan. Por que vamos segurar o Tchan? Porque a partir de hoje, durante toda essa semana, a gente vai sortear ingressos pra galera que acompanha o 18 horas no aplicativo Mano, né? Então, é pra festa Bem-vindo a Salvador com o grupo El Tchan, que será no dia 25 de janeiro, no pódio da Arena da Amazônia, e ingressos para o Mirage Park. Fica online aí no canal da Mix, interaja bastante, manda perguntas. Tem que Isso comentar, mesmo. não adianta ficar quero Sabe o ingresso, que é quero legal? isso, quero aquilo, né? Sabe o que é E legal? segura o Tchan. E Viu? segura o Tchan. O legal é que a gente tá de volta aqui na rádio, que era novidade. E na época que eu estava aqui, eu fiz o lançamento de um grupo chamado Gera Samba. Né? Que é Gera o Samba. El Tchan, né? Pois é. Era o Aí, Tchan. tempo depois, vira El Tchan. Então, o Gera Samba teve aqui na rádio, né? A gente conversou com os caras e tudo. Era a Débora Brasil, né? A dançarina morena. Era a Débora Brasil e a própria Carla Pérez. Quer dizer que a Carla Pérez já veio aqui onde eu tô? Já, Meu claro. Deus. Só que a Carla era uma varetinha, cara, magrinha. Estranha, né, cara? Muito magrinha. Mas gente boníssima. E essa turma depois voltou já com o El Tchan. Então a gente passou toda essa trajetória com eles aqui. Foi bem legal. Então é isso, galera. Beleza. Quer ver o Tchan? Fica aí no Vambora. canal do Mano, acompanha 18 horas, você pode ganhar ingresso. Participe, 6:03. Olha aí, foi divulgada, hein, pessoal, hoje a lista dos indicados ao Oscar 2020-2020. 2020. É exatamente como antecipou aí o Globo de Ouro, que a gente falou aqui no 18 horas, o filme Coringa, do diretor Todd Phillips, é o preferido e lidera as indicações, concorrendo a 11 estatuetas. E logo depois aparece o Irlandês, de Martin Scorsese, junto com os filmes Jojo Rabbit e 1917, que disputam 10 categorias cada um. Bacana. É verdade, olha, são 9 longas concorrendo ao Oscar de melhor filme. O prêmio mais importante da noitada vem com Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood, esse eu não vou perder, né? Sim. Tarantino, né, pai? Tarantino. Parasita e Adoráveis Mulheres. Aí o brasileiro Democracia em Vertigem concorre a melhor documentário, né? Que é a história lá do cineasta, né? É, a turma toda torcendo pro documentário ganhar, aquele pessoal que torce contra o Brasil, né? Incrível isso. Pois é, galera, enquanto lá nos Estados Unidos é tempo de Oscar, aqui no Brasil já é carnaval. Joga a serpentina. Afinal, os Olha blocos a já cadelinha. estão tomando conta das ruas das cidades. E aqui em Manaus, e o que não falta é criatividade, não só nas fantasias, mas principalmente nos nomes dos blocos. E sábado que vem, dia 18, é a vez do bloco Eu Te Avisei Leso. Leso. Olha só, eu queria criar um bloco chamado, como é que é? Pega Tua Merenda. Pega tua Eu acho merenda, é que ia boa. ser bom, Pega né? Mas tua merenda, eu te excelente. avisei, leso. E é uma bela sátira aí ao atual cenário político amazonense. Eu te avisei, Léo. Por falta de aviso não foi. Foi. Leso. Pega a tua merenda, excelente. Não, Pega Tua Também. Merenda seria ótimo, eu vou criar Também. ainda.
Bom, e o bloco Eu Te Avisei, Leso, acontece na Casa Noturna Curupira Mãe do Mato, lá no centro de Manaus. Tudo bem, 6h05, show de bola, começa agora às 18 horas de hoje, em 13 de janeiro de 2020, juntos com você no Melhor Mix até às 7 da noite, hein? 18 horas. Bom, e começou aí a circular hoje, né, o Diário Oficial de 9 de janeiro, em que o governo do Amazonas publicou a lei que revoga o mega aumento salarial até 225% concedido a 140 servidores lá do alto escalão do governo. E o governo só não voltou atrás ele só voltou atrás aí depois da enorme repercussão negativa do mega reajuste nas redes sociais e na imprensa nacional, mas não determina a devolução de aproximadamente 5.400.000 reais pagos a mais para esses assessores por conta do reajuste. Na nova lei, o governo não determina a devolução do que foi recebido, né, a maior por conta do mega reajuste, que soma aí mais de 5.600.000 reais. Mesmo com o governo dizendo que não vai cobrar dos beneficiados os valores pagos aos assessores com o aumento de até 225% nos salários, os órgãos de controle não se movimentam, né, para cobrar a exceção. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. Os órgãos de controle não informaram se há alguma ação pela devolução dos recursos aos cofres públicos. O Ministério Público do Amazonas informou nesta manhã que não havia novidades no caso e que ele ainda está sendo analisado pelas promotorias de defesa do patrimônio público. O Tribunal de Contas do Estado foi questionado sobre a devolução dos valores, mas até o fechamento desta matéria não respondeu. No entanto, o deputado estadual Wilker Barreto ingressou na última sexta-feira com uma ação no TCE, cobrando que o governo oficialize a revogação e devolva os valores pagos. Em nota, o deputado afirmou que o servidor, quando recebe salários, é de boa fé, mas quem foi o autor dos gastos foi o governador. O deputado disse ainda que o dinheiro precisa ser devolvido aos cofres públicos e a sociedade não pode ser lesada com a atitude do governador. Na última sexta-feira, o governo informou que os valores pagos não seriam devolvidos. E esses valores pagos a 140 pessoas representam 5,4 milhões de reais, referentes aos meses de novembro, dezembro, além do 13º salário de 2019. O Diário Oficial do Estado, publicado no último dia 9, traz a revogação do aumento de até 225% nos salários de pessoas do alto escalão, mas não obriga a devolução do dinheiro pago. Azaf Augusto, para o 18 horas. Mas se isso aí já for mesmo a decisão, né, de não cobrar o valor pago a mais por conta desse reajuste absurdo, é tão escandalosa quanto a própria lei que concedeu esse benefício ao grupo de assessores do primeiro escalão. Segundo, terceiro, né, quarto escalão do governo. Tem que devolver sim. É dinheiro público mesmo, é dinheiro do contribuinte, não é dinheiro do governador, não. Né? Tem que ser devolvido, isso é dinheiro a ser gerido, administrado com responsabilidade ética. Estão confundindo tudo aí, cara. Pois é, a gente está falando aí, não é de pouco dinheiro não, viu? De cerca de 5.600.000 reais de diferença. Gente, é muito dinheiro, tá? Imagina, é um dinheiro que, voltando para os cofres públicos, poderia ser utilizado, por exemplo, para amenizar aí o problema da saúde pública que a gente tem falado aqui sem parar, né? Que está abandonada. Por que a gente tem falado sem parar? Porque está abandonada. Por quê? Os hospitais estão superlotados. Estamos enfrentando aí falta de material cirúrgico, equipamentos e medicamentos, além de atrasos no pagamento dos profissionais terceirizados. Tem que devolver sim, vou fazer a hashtag, tem que devolver sim. Claro. E essa cobrança deve vir também dos órgãos de controle, aliás, principalmente dos órgãos de controle aí, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Isso aí, aquela história, né, Karim? Tem que fazer o serviço completo, não é isso? Não é só revogar e tal, não. Tem que fazer completo o serviço. Não basta apenas cancelar esse reajuste aí vergonhoso. Tem que fazer com que todos, né, que receberam, devolvam aí os valores ao Estado. E é pra já, hein? Pra ontem. E olha só, essa informação poucos sabem. A Assembleia Legislativa do Amazonas prorrogou por mais 120 dias o poder do governador Wilson Lima editar leis delegadas, sem precisar da aprovação dos deputados. A resolução legislativa 700
629 da Assembleia Legislativa de 4 de dezembro de 2019, que não teve ampla divulgação, alterou o artigo 2º da Resolução Legislativa 716 de 3 de outubro de 2019, cuja validade havia encerrado no dia 3 de dezembro, ampliando a delegação até o começo de abril. É isso mesmo. Agora o governador do estado tem amplos poderes para editar leis delegadas sem precisar da aprovação dos deputados. Só pra gente ter uma ideia aí, lembrar do exemplo, foi se aproveitando de uma lei delegada que o governador pôde conceder o mega de reajuste de 125% para um grupo de 140 assessores, que consumiria por ano mais de 23 milhões de reais. Muito mais aí do que o prêmio da Mega Sena sorteado aí no último fim de semana. Mix. Bom, e hoje em Itacoatiara, o governador Wilson Lima assinou o contrato de repasse financeiro com a Caixa Econômica Federal no valor de 219 milhões de reais para obras da primeira etapa de reforma da rodovia AM010, que liga Manaus a Rio Preto e depois liga Itacoatiara. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. E após 55 anos de sua construção, a rodovia estadual AM010, que liga Manaus a Itacoatiara, vai ser reformada e modernizada. Serão investidos aí mais de 219 milhões de reais. Esse valor foi liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e é fruto de uma emenda de iniciativa do senador Omar Aziz. Esse contrato prevê uma contrapartida do governo do Amazonas no valor de 4 milhões e 500 mil reais. Essa solenidade de assinatura aconteceu na manhã de hoje na colônia de pescadores do município de Itacoatiara e contou com a presença da vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé, prefeitos e representantes dos municípios vizinhos, além de parlamentares. Segundo o governador Wilson Lima, a prioridade no município de Itacoatiara é duplicar os trechos mais perigosos da AM010. Não é recapeamento não é tapa-buraco. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todo esse asfalto, trabalhar na base, na subbase, vamos duplicar nos trechos mais perigosos, colocar uma terceira via onde é possível, colocar sinalização horizontal, colocar sinalização vertical, abrir as laterais daquela vegetação, tirar ali um pouco mais do mato para dar visibilidade ao condutor. Essas obras devem ser iniciadas ainda neste primeiro semestre e devem ser concluídas entre 3 e 4 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Paulo, a gente tem dinheiro ali, na verdade, para fazer uma duplicação. Certo, né? Já vinha sendo discutido desde o governo. Tem projeto para isso. Desde o governo do Melo, eu já ouvi essa conversa. Tinham projetos para isso, né? Houve aquele problema todo com o Melo e deixou de ser feito. Mas haveria possibilidade sim. Haviam empresas também que estavam querendo vir para o Amazonas com a intenção de fazer uma nova rodovia e cobrar pedágio por isso. Quem quisesse demorar um pouco mais na viagem, fazia o roteiro normal, como é ali por Rio Preto da Eva, né? Levaria 1 hora a mais de viagem, em contrapartida não pagaria pedágio. Mas quem quisesse vir um pouco mais rápido, uma estrada nova, direta, e levar 2 horas e meia de viagem. Que tal? E aí a gente lembra que tem um pedágio, mas tem todo um policiamento, tem todo um trabalho de infraestrutura, né? Que é a contrapartida aí da empresa, da concessionária, né? Que administra qualquer estrada, enfim. 6 horas e 13 minutos em Manaus. Mix. Política. Olha só, a gastança, hein, dos políticos não tem freio. Os 3 senadores do Amazonas usaram 1.300.000 reais da chamada cota para exercício da atividade parlamentar em 2019, segundo o portal da Transparência do Senado Federal. Os valores usados por Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério são o segundo maior entre os parlamentares da região norte. As despesas dos parlamentares amazonenses só é menor que as dos senadores de Roraima. Pois é, de acordo com o portal da Transparência, no ano passado, Omar Aziz foi o campeão aí de gastos consumindo 531 mil reais da cota, seguido por Eduardo Braga com 514 mil reais e Plínio Valério com 275 mil reais. A soma dos valores gastos tem pelos 3 senadores do Amazonas é mais que o dobro do dinheiro usado pelos parlamentares de Tocantins. E esse dinheiro da
cota para exercício da atividade parlamentar é usado para pagamentos de aluguel de imóveis para escritório, material de consumo, locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis, contratação de serviços de apoio parlamentar, divulgação da atividade parlamentar, passagens e a segurança privada. 6h14. 18 horas. E os problemas na saúde não são apenas nos grandes pronto-socorros da capital. Unidades que deveriam auxiliar a rede de urgência e emergência do Estado, oferecendo atendimento de baixa e média complexidade, estão desassistidas também pelo governo. Olha só, e como é o caso aí da UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento José Rodrigues, na Zona Norte, que há mais de um ano está sem aparelho de raio-x. As informações na reportagem de Júlia Gomes. Nas mãos, a solicitação médica para um exame de raio-x. O problema é que o aparelho está quebrado há mais de um ano. Na última sexta-feira, Dona Marilda trouxe o marido de 67 anos para ser atendido na unidade. Seu Osmar estava com dor no peito, tosse e febre, mas saiu sem ter um diagnóstico. O motivo? A falta dos exames médicos que apontassem a causa dos sintomas, como explica a Dona Marilda. Quando o médico nos atendeu, foi feito o pedido: raio-x, hemograma e volte aqui comigo. Simplesmente raio-x, placa nas portas, não funciona. Hemograma coletaram, nada de ficar pronto. Conclusão, até hoje o exame não apareceu, meu marido não foi atendido corretamente, não foi medicado de nada, porque o médico disse que não ia passar nada devido a não ter o resultado do que ele tinha pedido. E conclusão, meu marido doente, voltou para casa, fomos procurar outro atendimento no outro local, porque aqui infelizmente o atendimento péssima qualidade. O resultado dos exames laboratoriais só foi possível nesta segunda-feira, 3 dias depois do atendimento. Isso porque a UPA realiza apenas a coleta do material e encaminha para o Hospital Francisca Mendes. A direção da unidade informou que já comunicou à Secretaria Estadual de Saúde sobre o aparelho quebrado e que aguarda uma resposta, e que na sexta-feira passada, mais uma vez, demandou a situação para a pasta. A UPA José Rodrigues, localizada no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, foi inaugurada em outubro de 2018 para desafogar os atendimentos nos prontos-socorros nas zonas norte e leste. Júlia Gomes para o 18 horas. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. Por meio de nota, informou que a UPA José Rodrigues possui equipamento de raio-x, porém, aguarda aí a finalização do processo de contratação do serviço de digitalização para que funcione em toda a sua potencialidade. Exatamente. A nota informa ainda que, enquanto isso, os procedimentos estão sendo realizados na rede de urgência e emergência do Estado, que possui 9 unidades de serviço de pronto atendimento, os SPAs, 2 unidades de pronto atendimento, as UPAs, e 7 pronto-socorros adulto e infantil. Bom, quando a gente diz que o problema da saúde não é falta de dinheiro e sim falta de gestão, é exatamente isso. Um bom gestor, uma boa administração competente não deixaria uma unidade de saúde importante um ano sem raio-x, com certeza, prejudicando milhares de pacientes. Um ano, gente. Estamos falando aí de um ano. E estamos falando de quanto que o governo arrecadou a mais no passado? 4 bilhões de reais a mais do que o esperado, que o governo ano passado arrecadou. E será que não tinha nenhum tostão para ser alocado na saúde para conseguir resolver essa situação? É um raio-x. Mas iria gastar 23 milhões de reais por ano para o aumento, né, dos assessores, dos superassessores, digamos assim, né? Isso é uma má gestão. Agora são 6h18 em Manaus, a sintonia certa, Mix FM, o melhor mix do Brasil, e até às 7 você confere o programa 18 horas. 18 horas. A contratação de terceirizados pelo governo pode comprometer pagamentos atrasados dos trabalhadores da saúde. A categoria tem receio de não receber mais os meses pendentes depois dessas contratações. Os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
O Sindiprive, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde do Estado do Amazonas, informou que pretende se reunir com o governo e as empresas terceirizadas após o período de contratações diretas dos técnicos de enfermagem para saber como vai ficar a situação dos pagamentos atrasados. Segundo Graciete Mouzinho, em uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, ficou acertado para o final deste mês o pagamento de 2 meses atrasados, além da segunda parcela do 13º e a verba rescisória. Ainda de acordo com a representante da categoria, os profissionais contratados pela empresa CGAN, que presta serviço às maternidades, receberam apenas os pagamentos referentes aos meses de agosto e novembro, ficando pendente os meses de setembro, outubro e dezembro. Já os profissionais das empresas Souza e Nogueira e Nurses têm 4 meses para receber. Sem uma definição se o pagamento ocorrerá direto ao trabalhador ou à empresa que contratou o serviço, esta técnica, que preferiu não se identificar, teme não receber 3 meses em atraso. Segundo boatos, que foi repassado no dia 2 de janeiro, metade de uma competência para a empresa através da Suzan e não repassaram para a gente. E nós fomos na Copean esses dias e falaram que até o dia 31 iriam passar 2 competências. Então estamos no aguardo, mas acredito que isso é só uma enrolação. E eu não sei como é que vai ficar a nossa situação agora em diante. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e os contratos, que os técnicos de enfermagem estão sendo obrigados a assinar com o governo têm validade de 1 mês, com prorrogação automática mês a mês. Podem ser encerrados a qualquer momento, bastando um aviso prévio de 10 dias de antecedência. A cláusula 5ª diz que a rescisão se dará por iniciativa dos contratantes, desde que previamente comunicada a sua intenção no prazo mínimo de 10 dias. O contrato também diz que o ajuste não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes. Bom, e vale lembrar também, que essa contratação de forma direta, sem concurso público, está sendo monitorada pelos órgãos de controle, o TCE e o Ministério Público. Esse assunto ainda vai render muita polêmica, Ciro? Bom, uma coisa é certa, pode não ter bom administrador, mas bons advogados o governador arruma. Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, aqui nós temos, vamos com a playlist, Depois de 4 semanas, finalmente aí o Stormzy, o maior nome aí do hip hop britânico da atualidade, conseguiu chegar ao topo da parada de álbuns do Reino Unido com o disco Where is the Real. É isso, Cid Soares? Sim, senhor. 7 dias, há 7 dias o disco já está em segundo lugar. Estava, melhor, em segundo lugar. Atrás de The Feeling Unspired, de Lewis Capaldi, que caiu aí para a segunda posição. Pois é, a ausência aí de lançamentos de porte grande ou médio na semana passada refletiu na parada, que teve apenas uma estreia em todo o Top 40, a coletânea Gold, com hits do cantor Gene Pitney. Mas vamos ouvir agora a primeira do playlist de hoje, Stormzy Crown. Playlist 18 horas. Mix 6h26, Storm Crow foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. Muito boa noite pra você na sintonia certa. Programa 18 horas, com você. Nós vamos juntos aí até às 7 da noite, levando a informação pra você, Agora vamos saber, como está o trânsito na nossa capital, como está se comportando o trânsito, nesse início de semana, nessa segunda-feira, com o nosso querido repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, gente. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Constantino Neri, no sentido bairro, a partir do Cinetran, ali próximo ao Terminal 1, o trânsito tem fluxo bastante complicado, com pontos lentos. A via melhora lá na Constantino Neri a partir do Parque dos Bilhares, bem logo à frente. E na Avenida Álvaro Maia, no sentido centro, o trânsito tem fluxo bastante intenso, com pontos lentos também, próximo ao cemitério São João Batista. Nesse ponto da Boulevard, o melhor é evitar. Volto com vocês. 18 horas. Vamos
muito bem, está cada vez mais comum, né, encontrar moradores de rua e pedintes em Manaus. Basta você parar o carro nos sinais para ser abordado por uma, né, das tantas pessoas que diariamente esperam nos semáforos por uma ajuda. Há também aqueles que procuram emprego ou fazem das ruas local, né, o seu local de trabalho, como os limpadores de vidro. O problema é que para muitos motoristas a prática dos pedintes acaba incomodando e atrapalhando muitas vezes. Em uma parada rápida no semáforo, abordagens às vezes assustam e acabam coagindo quem trafega na nossa cidade, principalmente mulheres, né? Por isso, a nossa repórter Nathalie Moraes foi às ruas ouvir a população. Confira. Aqui em Manaus, não importa onde você vá, eles estão sempre prontos para te abordar. Os pedidos podem vir das mais variadas formas. São crianças, adultos e imigrantes com o objetivo de sobreviver nas ruas em troca de doações e esmolas. O problema é que muitos pedestres e motoristas vêm se sentindo prejudicados e até mesmo coagidos em colaborar com os pedintes e limpadores de vidro. Esse motorista, por exemplo, já foi coagido por um limpador com tornozeleira eletrônica e diz que a situação nos sinais aqui de Manaus é de risco. Acredito que a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado deveriam fazer uma ação conjunta para tirar de fato das ruas as pessoas que estão em situações vulneráveis, principalmente com as crianças que vemos que estão vivendo uma situação de mendicância mesmo, e punir aqueles que de fato se aproveitam dessa situação. Afinal, a gente se sente coagido. Eu mesmo já fui abordado em um sinal por um homem com uma tornozeleira eletrônica e o poder público precisa sim tomar controle dessa situação. Em alguns pontos, como aqui na Avenida das Torres, é grande a aglomeração de pedintes. Alguns até ameaçam pedestres e motoristas, que se sentem coagidos e obrigados a dar dinheiro a essas pessoas. Esse motorista diz que a nossa cidade hoje vive uma crise na segurança pública e um total abandono pelo poder público. Aquela área, principalmente ali da Avenida das Torres, já chegando próximo ao Aleixo, aquilo é um absurdo de como as crianças estão sendo usadas e nós correndo risco. Então é um descaso total por parte do governo do estado, por parte da prefeitura municipal, quando deixam de nos amparar com a segurança, quando permitem que aquelas crianças sejam exploradas nos semáforos. Então nós pedimos providências que atuem como se devem atuar e nos dê o direito de ir e vir. Conversamos com o sociólogo Carlos Santiago, que falou que a situação nas ruas da nossa cidade vão muito além dos problemas econômicos e do processo imigratório. Ele acredita que falta a criação de políticas públicas por parte do governo do estado e da prefeitura de Manaus, vem causando todo esse desconforto na população em geral. Que o estado e a prefeitura não criem políticas públicas para não só amparar essas pessoas, mas acima de tudo encontrar um destino profissional, de uma casa de abrigo, de recuperação de drogados. E isto tudo acaba atingindo o dia a dia do manauara. E isso tudo acaba criando conflitos, atos violentos, e em alguns casos acontece de o pedinte ser tão somente um aproveitador. Nathalie Moraes para o 18 horas. Essa é uma situação muito delicada e muito complicada mesmo, porque às vezes a pessoa está ali realmente passando por uma situação de extrema necessidade. Distraído, né? E que está pedindo. Não, às vezes o pedinte está realmente numa situação de extrema necessidade. Mas na maioria das vezes, o que a gente nota, eu como mulher que dirige, tô geralmente sozinha, eles chegam de uma forma muito agressiva, acuando você. É que eu falo, a gente está distraído às vezes, né? E eles chegam de uma forma agressiva. E você sendo mulher, tá ali sozinha, você fica até com medo mesmo, acuada e se sentindo na obrigação de dar qualquer coisa. Mas o limpador de vidro não ganha R$1 meu. Nada. Zero. Entendeu? Ele já chega mais complicado, sim. Pra mulher eu sei que é complicado. Tanto que eu falei isso aqui agora há pouco. Exato. Que pra mulher é mais complicado. Eu sei como é a ação desses caras, entendeu? Já foi proibido, inclusive, a permanência dessas pessoas na rua. Agora, nós temos que entender o seguinte.
Nós temos outro caso que ao lado desse, que são as pessoas que vieram da Venezuela, oriundas de um país que está completamente sem nenhum tipo de alimento. Mas existem políticas públicas. Sim, claro. Existem pastorais, existem trabalhos fantásticos feitos por igrejas evangélicas, católicas. Existe a Operação Acolhida. Anos, né, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte também. Exato, não é só de ninguém. Mas então, a gente ajuda a Operação Acolhida, ajuda uma pastoral, ajuda uma igreja evangélica, ajuda dessa forma. Vamos conseguir trabalhos alternativos. Claro. Porque você colocar, a maioria são criancinhas descalças, pequenininhas, mas correndo, às vezes a gente tem que entender o seguinte, tadinhos, correndo. Essas pessoas vieram, não tem casa, não tem nada. Não tem onde deixar essas crianças. Não, tem. Aí você vê, procura política pública, precisa. Será que isso é responsabilidade da cidade. Isso é poder do município, é a prefeitura que deveria ver isso. Muito bem, 6h33 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, vamos saber como está o clima, né? O tempo para Manaus e região com Karime Leão. Previsão do tempo. Eu gosto quando você me chama Karime Leão. Segundo informações do Clima Tempo, minha gente, Manaus vai continuar sendo Manaus. Um calor danado e muita chuva. Previsão de pancadas de chuva agora à noite, tá? A mínima até fresquinho, viu? Uma noite gostosa, viu? Chega, aliás, a 24 graus e a máxima não deve passar de 32 graus. A previsão de chuva, chances de chuva são de 90%. Então vai chover, né? Com certeza. Provavelmente. Amém, Jesus. Esse 33 em Manaus. 18 horas. Olha só, o Amazonas bate recorde de assassinatos neste início de ano. Olha aí, nos 12 primeiros dias de 2020, 53 pessoas foram assassinadas no estado e o descontrole na violência piora o sistema de saúde que já está ruim, né, enfrentando aí uma grave crise. A reportagem é de Odineia Araújo. O ano mal começou e os números da violência no Amazonas já são considerados os maiores de todos os tempos. Do dia 1º até domingo, dia 12, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, 53 pessoas foram assassinadas no Amazonas. Os números foram confirmados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Entre as vítimas da violência está uma criança de 10 anos que estava brincando de bicicleta quando foi atingida a tiros durante confronto entre integrantes de facções criminosas no conjunto Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Os números da violência na capital chamaram a atenção da imprensa nacional. O secretário de Segurança do Estado, Coronel Loismar Bonades, afirma que o governo tem total controle sobre a segurança pública do Estado. O sistema de segurança pública tem total controle da segurança pública do Estado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e inclusive o Detran nas ruas da cidade, reforçando o policiamento para que realmente a gente consiga diminuir isso aí. O descontrole na segurança pública ajuda a piorar a situação já ruim da saúde no Amazonas. Os feridos acabam indo para os prontos-socorros e hospitais, onde o atendimento já estava ruim. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, os temas estão altamente relacionados. O sistema de saúde está quebrado, o sistema de saúde está sem orçamento. E veja, nós estamos falando de política, nós estamos falando de decisões políticas que a sociedade brasileira tomou e tem tomado. Nós estamos falando de decisões políticas que os nossos representantes na esfera federal, estadual e municipal têm tomado, que impactam diretamente na vida das pessoas. No ano passado, o monitor da violência do site G1 já mostrava o avanço dos crimes violentos no Amazonas. Em setembro de 2019, quando saíram os últimos números, o índice mensal havia subido para 2,61 casos por 100 mil habitantes, mostrando que áreas da periferia de Manaus estão dominadas por facções criminosas e o povo vivendo com medo. Em 2018, o monitor da violência havia registrado queda no índice de violência no Amazonas com relação a 2017 e 2016. Volto com vocês. Bom, e no interior do estado a situação não é diferente não, viu? O médico Rogério Alonso Campuzano, de 44 anos, sofreu um atentado à bala na noite de domingo em Tabatinga, interior do Amazonas. Ele foi atingido por 3 tiros na cabeça e no ombro. Rogério Campuzano foi candidato a deputado estadual pelo PMN em 2018, com apoio do governador do Amazonas, Wilson Lima, a quem também apoiou.
e agora era pré-candidato a prefeito de Tabatinga. E em 2005, Rogério foi preso na cidade colombiana de Letícia, né? Acusado aí de operar mulas contratadas para sair do país com implantes de cocaína nas coxas. Pois é. Vocês, né, Karine? Exato, Carlão. Aqui tem a informação sobre o estado de saúde do político. Ele deixou o hospital 12 horas após o atentado a tiros em Tabatinga e ele deixou andando numa boa, não precisou de cadeira de rodas nem nada. 12 horas depois ele saiu bem, o estado de saúde ele dele. Está bem, né? Exatamente. Ok, agora 6 horas e 37 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Cidades. E foi publicada no Diário Oficial a lei que obriga o Estado a dar transparência à ordem cronológica na fila do sistema de regulação em relação à marcação de exames e consultas no Estado. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. A Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, ainda não cumpre a Lei Estadual 5.078, que determina que o Estado dê transparência à fila do sistema de regulação, ou seja, a lista de espera para consultas, exames e cirurgias na rede pública. A lei foi sancionada no dia 7 de janeiro e, como já foi publicada no Diário Oficial, deveria estar sendo cumprida. Em nota, a Suzan informou que está trabalhando no planejamento das medidas para atender às determinações legais. No ano passado, o governo informou que a fila de espera por cirurgias e exames específicos na rede de saúde do estado chegava a 98 mil pessoas. Também no ano passado, o Ministério Público do Amazonas informou que 255 crianças cardiopatas estavam na fila para passar por cirurgia no único hospital especializado do estado, o Francisca Mendes. Deste total, 35 estavam em estado gravíssimo e pelo menos 32 morreram. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Muito bem, olha só, Alok, né, mostrou que será um dos papais mais corujas do mundo da música. E o DJ não consegue conter a felicidade do nascimento do primeiro filho, Ravi, né, que chegou ao mundo na sexta-feira, dia 10. E também mostrou o momento em que ele, né, e a esposa, Romana Novaes, deixavam a maternidade lá em Sampa. O Alok, Cid, olha aí. Pois é, o DJ publicou... Alok vai ser no mundo da música, eu no jornalismo. Olha aí. Papai mais coruja do ano. Ele publicou um vídeo. Sem dúvida alguma. Com certeza. Sem dúvida alguma. Depois dessa manifestação aí, consolidou mesmo. Né? Olha lá, Sidão. O Alok... Vocês dois são as figuras, cara. O Alok publicou um vídeo aí em que ele aparece carregando o bebê nos braços ao lado da Romana, né? E ainda brincou como vão ser os primeiros dias de papai, colocando aí com trilha sonora o funk Nunca Mais Eu Vou Dormir, do Thiago Braga. Fala isso mesmo, Paulo. Michael Douglas, né? A música era aquela Michael Douglas, Nunca Mais Eu Vou Dormir. Por aí. Consegue dormir? Por aí. Só de manhã. A gente vê que não, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Acabado. É assim mesmo. Bom, e uma outra postagem, a Alok falou aí sobre a emoção do nascimento do filho e também mostrou o quanto está apaixonado por conhecê-lo. Vamos agora, segunda do playlist da noite, Alok e Iron Table for Two. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h43, né? Tá aí o Alok, né? Que é o papai do ano do mundo da música, enquanto o Paulo Castro é o papai do ano do mundo do jornalismo. Isso aí. Pai do Paulo Gabriel, lindo. Table for Two foi a segunda, né, da playlist de hoje em 100,7. Karine. Carlão, então, o promotor de justiça Edilson Queiroz Martins instaurou um inquérito civil para investigar a legalidade do aumento salarial de servidores do alto escalão do governo do Amazonas. A portaria de instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público nesta segunda-feira. O Ministério Público vai pedir à Secretaria de Estado de Administração informações sobre o aumento e a ficha funcional e financeira a partir de setembro de 2019 de todos os 140 beneficiados. O promotor vai investigar se o superaumento dado pelo governador Wilson Lima causaram dano aos cofres públicos. Veja esta e outras notícias no portal 18horas.com.br. 18 horas. Entrevista do dia.
E hoje o nosso entrevistado é o vereador de Manaus, Diego Afonso, do PDT, que faz parte da Frente Parlamentar Municipal de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais e Cooperativas de Manaus. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui ao programa 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid, Paula, todos os ouvintes que nos acompanham nesse belíssimo programa que é o Toda Hora. Muito obrigada, bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, vereador, o que foi feito na Câmara de Manaus para facilitar aí a vida dos pequenos empresários, dos novos empreendedores, que é uma massa aí muito importante para a economia do país, né? É isso mesmo, Karime. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade. Eu estou retornando aos trabalhos legislativos. Durante o recesso é o momento que eu procuro usar todos os veículos de comunicação para prestar conta, como dever de todo homem público. E a frente que eu tive a honra também de presidir, mas principalmente de aprovar por unanimidade esse projeto na casa. E a frente é nada mais, nada menos que um instrumento, né, de interlocução do micro, do pequeno, do cooperativismo da nossa cidade entre o poder público, né? São diversos entraves e matérias que nós acompanhamos dentro da Câmara Municipal de Manaus e defendemos. Nós entendemos que só tem uma saída, né? De fato, defender o micro e pequeno e defender o empreendedorismo para que a realidade econômica, não só da nossa cidade, mas do estado do Amazonas e do país, mude. Ainda bem que o empreendedorismo passou a ser foco. Bacana. É muito legal isso, viu? Um dos seus projetos é o que prevê campanhas permanentes de combate ao bullying e à pedofilia. Esse projeto já foi colocado em prática? Hoje esse projeto está na CCJ, né? Foi deliberado e hoje espera a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal de Manaus. Eu espero que tão logo passe pela CCJ e nós passamos a terceira discussão. É um projeto que, pelos índices, a nossa intenção é reduzir, né, os casos de bullying, não só no âmbito público, mas também privado. Nós entendemos que não terá nenhum custo a não ser pelas empresas que já fazem esse transporte escolar nas escolas e de fácil acesso a essas campanhas que irão ser geridas e trabalhadas pela secretaria pertinente na Prefeitura de Manaus. Vereador, um outro projeto também apresentado, inclusive um projeto interessante, que institui aí o banco de cabelos, né, para crianças e adolescentes com câncer em Manaus. O que está faltando para esse banco aí sair do papel? Perfeito. Já passou pela CCJ, né? O projeto tá dentro dos padrões, que de fato, dentro da legalidade, e esse projeto nasceu de uma necessidade básica. Essas crianças e adolescentes que são acometidas pelo câncer, que tem a queda de cabelo natural pela doença, tantos vereadores, tantas outras entidades já fazem esse trabalho. Falta de fato a prefeitura organizar, gerir isso e montar esse banco dentro da Secretaria de Ação Social do município. Então a nossa intenção é de fato dessa realidade hoje que já existe, e eu já vi vereador fazendo isso, eu já vi outras diversas entidades fazendo isso, iniciativas privadas também, salões de beleza fazendo isso. Eu acredito que a gente aí vai contemplar todas as entidades, principalmente aquelas crianças que vêm passando e que precisam dessas perucas para, de fato, amenizar, né, aquele sofrimento durante a sua doença. Porque já é uma reação à quimioterapia, né? Todo o processo mesmo de luta contra a doença, essa doença, ela é muito traumática mesmo. E a queda do cabelo, que seria uma questão só de vaidade, mas faz toda a diferença do mundo, né? Faz principalmente para as crianças, viu, Karine? Para as criancinhas. Eu queria, faz toda a diferença do mundo. Abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para um camarada que eu conheço há muito tempo e passou a fazer esse trabalho com muita veemência, que é o Wilker Cidade. É um cabeleireiro que não precisou de divulgação, não fez nada, sabe? Fez esse trabalho voluntariamente, é muito prestativo, foi super solidário o tempo inteiro com esse tipo de problema. Sim, muito bacana, é muito importante. Bem colocado por você, inclusive o Vic já foi meu cabeleireiro e foi um dos primeiros, eu acho, de salões da nossa cidade a fazer, primeiro, com certeza. Muito pouco divulgado, sempre ali no salão dele. Vi outros vereadores fazendo isso na Câmara Municipal de Manaus e o PL é exatamente para isso, organizar e dar poder, de fato, a quem gere, né, quem está ali trabalhando
com essas crianças, que é o poder público agora de fato vai ter a prerrogativa de fazer aquele banco sem também ter custo algum, a não ser organizar a coleta e distribuir essas perucas para quem de fato está sendo acometida alopecia, se eu não me engano, que é a queda do cabelo durante o tratamento da quimioterapia. Exatamente, é fazer essa ponte, né? Que de repente um caso aqui, um salão faz, outro faz, mas a sociedade no geral não fica sabendo. Então, por esse intermédio, né? Por esse trabalho, por seu trabalho, chega à população como um todo. E cria uma referência, né? Exato. Um catálogo ali, uma lista, uma prerrogativa para que de fato cheguem nas pessoas que realmente precisam. Sem dúvida. Bom, a Câmara Municipal de Manaus, ela é constantemente criticada na imprensa e também nas redes sociais, a gente vê aí, né? Enfim, o transporte coletivo da cidade é hoje um dos piores do país e não se vê uma atuação dos vereadores também para que isso mude, né? Está havendo, existe algum tipo de ação ou as pessoas perguntam, nossa, será que ninguém sabe como que pegar um ônibus aqui é difícil aqui em Manaus? Não, de fato, Karime, isso é uma realidade e um peso, inclusive, que o próprio prefeito, a própria prefeitura carrega ao longo da sua gestão. Eu faço parte da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Manaus e tenho sido muito incisivo, né? Inclusive feitas indicações. Essa frente que eu defendo, ela defende também o cooperativismo. E a OCB já apontou, inclusive, uma central já para gerir o transporte coletivo, de fato, é uma solução para que essas empresas que não estão servindo hoje a população seja retirada. Então, o que falta agora, de fato, é o prefeito tomar uma iniciativa enérgica após essa intervenção que foi feita, né? Já está muito claro que esses empresários que estão não têm compromisso com a população, né? E aí sim, ver a legalidade de fato para anulação desse contrato e, se possível, assumir agora essa indicação que as cooperativas já fez para gerir essas linhas que não estão atendendo a população. Pois é, porque a gente escuta, né, várias denúncias de que o número de ônibus, de coletivos circulando na cidade reduziu. Então, assim, sábado é a quantidade da frota de domingo, que são pouquíssimos, não é? Ou então até durante a semana. E, assim, aí não tem nenhuma outra atitude mais enérgica que vocês poderiam tomar a respeito disso? Não, e inclusive a gente teve agora a apreciação do relatório dessa intervenção, tá claro que o sistema tá em colapso. Tá. E agora essas indicações que nós fizemos, inclusive pela OCB, né, essa central ser criada, já foram inclusive os protótipos de ônibus já estão sendo trabalhados para de fato ter uma renovação de frota que não foi cumprida pelas empresas que já são detentoras da concessão do transporte coletivo e de fato entrar no mercado que realmente pode gerir e de forma ainda econômica mais saudável para o município, né? Então as cooperativas já apontaram isso, já mostraram essa proposta e foi aceita, né? Então agora o que de fato é as prerrogativas legais, né? Para anular essas concessões que já vêm se arrastando de anos e anos e governos atrás e colocar que realmente quer operar o sistema de forma enxuta e prestar um serviço de qualidade à população. Não cabe mais agora ser apresentado relatórios e de fato não ter uma mudança, não ter realmente uma resposta plausível para a população que tanto sofre com esse transporte coletivo. Bom, 2020 é ano de eleição municipal, ano que normalmente os vereadores abandonam aí os plenários e vão para os bairros atrás de garantir, assim, de repente, uma reeleição. O que se pode esperar do parlamento municipal esse ano? Que é um ano de eleição, Karime, é um ano Você menor, colocou né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu tenho um projeto talvez que seja um dos maiores do meu mandato, e primeiro mandato, que é o gabinete itinerante, o gabinete móvel. Eu faço em todas as zonas da cidade de Manaus, em todos os bairros que nos abrem as portas, eu faço uma tribuna popular e levo toda a nossa assessoria para o bairro. Fiz isso durante todo o meu mandato e continuo fazendo, inclusive no recesso. Então nós já passamos por todas as zonas da cidade de Manaus, nós escutamos a população em loco e fazemos as intervenções necessárias, seja de saúde, seja de infraestrutura do bairro, seja das minhas emendas são discutidas em loco no bairro. Então, se alguém
colocar amanhã que o vereador Diego Afonso aparece num período eleitoral, ele vai estar equivocado e a gente nunca vai falar isso pro vereador Diego Afonso. Então o que nós fazemos durante o processo eleitoral? É de fato prestar conta do que nós fizemos os 4 anos e de fato se merecemos ou não, né, outra outorga, outra procuração da população. Então esse gabinete móvel é uma realidade, tem muitos que têm receio de fato, né? E o papel do vereador é exatamente esse, é um fiscal do povo, né? São projetos que realmente possam mudar a vida da população. E é isso que nós fazemos na frente do gabinete móvel e já virou, inclusive, um indicativo para o executivo. Né, se vê quando nós estamos fazendo a ação do gabinete móvel, que é todos aos sábados, de 8 a 1 hora da tarde, já se vê secretários, participam, a gente já vê, inclusive, as intervenções que nós estamos discutindo são solucionadas durante aquela semana, então isso já é um indicativo e um respeito, um compromisso que nós temos frente a frente à população. Muito bem. Muito bem, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o vereador de Manaus, Diego Afonso, do PDT, que faz parte da Frente Parlamentar Municipal de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais e cooperativas de Manaus. Muito obrigada pela sua presença hoje. Karime, eu que agradeço ao Paulo, ao Cid, a todos aqui da Rádio Mix. Nós estaremos sempre à disposição. Como mesmo eu voltei de um recesso, de umas fériasinhas aí com meus filhos e estou à disposição, vou fazer até a volta dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus, essa prestação de conta nos veículos de comunicação e com a população. Muito obrigada. 6 horas e 55 minutos em Manaus. 18 horas. Muito bem, Karime Leão. Nós temos aí ainda... Bom, e foi publicada no Diário Oficial a lei que obriga o Estado a dar transparência à ordem cronológica na fila do sistema de regulação e marcação de exames. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. Bom, enquanto o Azaf não aparece, vamos dar um time. O Papa Emérito Bento XVI criticou a proposta de flexibilização do celibato entre religiosos que ministram missa na Amazônia. Em um livro lançado hoje, o pontífice aposentado defende a permanência do celibato na igreja. Odiné Araújo tem as informações. O polêmico tema da permissão para que homens casados celebrem cultos e missas nas igrejas católicas no interior da Amazônia continua dando o que falar. Ontem, o jornal francês Le Figaro publicou trechos do novo livro do Papa Emérito Bento XVI, incluindo uma forte defesa do papel do celibato na Igreja Católica. De acordo com a reportagem, o Papa Emérito rompeu o silêncio com as críticas como uma forma de apelo para que o Papa Francisco não autorize a revisão do celibato. Em outubro, o Sínodo para a Amazônia discutiu a ordenação de homens casados para ampliar a presença da igreja no interior da Amazônia, que hoje é dominada por igrejas evangélicas. O livro Das Profundezas dos Nossos Corações, em uma tradução livre, escrito em parceria com o cardeal Robert Sarah, da Guiné, líder da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos do Vaticano, foi lançado hoje. Na introdução da obra, os autores afirmam que não podiam permanecer em silêncio sobre o sínodo, que levantou discussões entre as alas conservadoras e progressistas da igreja. Se aprovada, a resolução do sínodo pode levar a uma revisão geral do celibato. A decisão sobre as sugestões do encontro deve ser oficializada nos próximos meses. Nos trechos publicados pelo jornal, Bento XVI afirma que não parece ser possível seguir as vocações religiosas e matrimoniais. O cardeal da Guiné afirmou que a exceção ao celibato na Amazônia abriria um precedente perigoso dentro da religião. Hoje, a Igreja Católica tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores em todo o mundo. Bento XVI renunciou ao papado em 2013 para cuidar da saúde. Desde então, optou pela discrição e raramente se posiciona sobre decisões do Papa Francisco. O Vaticano não se pronunciou sobre o livro do ex-pontífice. Odiné Araújo para o 18 horas.
Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutos. Em Manaus, Karime Leão já nos finalmente aí, não é isso? Exatamente, Carlão, nos finalmente. Amy, Lucião, os nossos convidados da noite. Vamos lá. Quem vai pro Mirage Park é a Maria Luísa Andrade e a Maria Eduarda de Aquino. E quem vai ralar o tchan é o Rafael Valente. Eu vou pra aquele bloco lá, te avisei, Les. Tá bom, então bora. Eu vou pro bloco, como é que é? Pega tua merenda. Pega tua merenda. Gente, muito obrigada. Valeu aí pela participação aqui no Mano. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, muito bem, hoje informamos que as autoridades não tomam providências para tirar as crianças pedintes das esquinas de Manaus. Também informamos, que as autoridades de segurança não agem para impedir que motoristas, principalmente as mulheres, sejam achacados por falsos pedintes e também flanelinhas. Vereadores e autoridades municipais não se manifestam sobre esses problemas. Crianças brasileiras e estrangeiras nas ruas, muitas sendo usadas pela indústria da esmola. Ninguém é obrigado a dar dinheiro nas esquinas. Para as crianças não se deve dar, porque não há garantia de que o dinheiro é para elas e porque lugar de criança é na escola. São dois problemas no mesmo espaço físico da cidade e é preciso que as autoridades da área social municipal tomem providências imediatamente para evitar o uso de crianças nas ruas e é preciso que as autoridades estaduais de segurança impeçam os achaques dos falsos pedintes e flanelinhas contra os cidadãos. Vereadores e deputados têm a obrigação de se manifestar e de cobrar dos poderes executivos uma ação urgente contra tudo isso e é urgentíssimo. 18 horas. Muito bem, Karime, finalmente aí terminamos hoje essa segunda-feira maravilhosa. Muito boa noite a todos. Ai, foi muito gostoso. Nossa, foi maravilhoso, gente. Eu amei. Ai, que arraso. Passou que ninguém nem sentiu. Boa noite. A gente volta amanhã, hein? Continue bem, continue na Mix aí. Mix, tudo daqui a pouquinho. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.